Até mesmo quando é para criar um benefício, uma coisa boa para o contribuinte, para o consumidor final, o Estado consegue criar o caos. Estou falando do novo benefício da cesta básica, que foi recentemente regulamentado pelo Decreto 1141. Eu sou o professor Felipe Rocha e nesse vídeo eu vou te explicar as polêmicas em torno desse assunto que está tirando a paciência dos contadores e tributaristas que trabalham com ICMS em Santa Catarina. Vou compartilhar com vocês na tela o Decreto 1141, o qual traz aí a isenção para farinha de trigo, de milho, de mandioca, feijão e arroz, além da farinha de arroz, que tem um benefício separado, porque o benefício da farinha de arroz se aplica a todas as saídas internas, independentemente de quem seja o adquirente, enquanto que o benefício para os outros produtos, para o feijão, para o arroz, farinha de trigo, de milho e de mandioca, o benefício aplica-se apenas quando da venda a consumidor final. Os dois pontos principais desse decreto, que merecem críticas, são, primeiro, e o principal, a exigência do estorno do crédito relativo ao estoque, e o segundo ponto, o diferimento que foi criado com condições estranhas, para se dizer o mínimo. Em relação ao estorno do estoque, a legislação diz que o contribuinte precisa estornar o estoque daquilo que ele possuir em 31 de agosto de 2025, que é a data anterior ao início da isenção, e que deve fazer em duas parcelas. Um ponto que merece observação aqui que é importante. O texto fala aqui no parágrafo 13 que contribuintes que possuírem o produto em estoque deverão fazer o levantamento e o estorno do crédito. Ele não restringe essa exigência ao varejista. Mas como eu falei antes, o benefício ele se aplica apenas nas saídas a consumidor final. Portanto, não faria sentido o Estado exigir que o atacadista ou distribuidor, que em boa parte de suas vendas, se não em todas, não vai aplicar o benefício, que ele faça o estorno do crédito. Porém, já tivemos casos de relatos de que a CAF respondeu que todos que tiverem em estoque deverão fazer o estorno do crédito e, eventualmente, quando venderem tributado, recupera aquele crédito que havia estornado. Ou seja, cria-se uma burocracia gigantesca para um contribuinte que sequer aplicará o benefício de isenção. Se ele não vende a consumidor final, ele não faz jus ao benefício de isenção, exceto no caso da farinha de arroz em saídas internas. Mesmo para o varejista, já é algo estranho exigir estorno do crédito do estoque, porque a legislação já prevê que você faz o estorno do crédito quando você realiza a saída isenta. Por que não mantiveram a regra que já existe? Por que não estorna o crédito somente no mês que promover a saída isenta? Para que estornar do estoque? Quiseram inventar moda e criaram o caos que a gente está vendo aí desde que o decreto foi publicado. Mesmo antes, né, quando a lei saiu, já tinha essa informação sendo publicada. Outra questão que merece crítica é esse diferimento que foi criado com uma condição de inaplicabilidade que está gerando bastante confusão, né? O artigo 10O, trazido por esse decreto, prevê o diferimento nas operações com as mercadorias que foram contempladas com isenção. Porém, ele diz que não se aplica o diferimento quando a etapa anterior tiver destaque do imposto. Eles criaram esse diferimento para tentar contornar o fato de que a lei que instituiu essa isenção contemplou apenas a venda a consumidor final. Então a ideia do diferimento seria contemplar as etapas anteriores. Só que esta condição do parágrafo 1º, de que não pode aplicar o diferimento se a mercadoria entrou com destaque do imposto, acaba por inviabilizar a aplicação do diferimento, especialmente para as indústrias, que mesmo que compre o arroz, o insumo principal, né, o milho, a mandioca, mesmo que compre o insumo com diferimento, eventualmente vai comprar alguma matéria-prima, como a embalagem, por exemplo, material de embalagem, com crédito. E isso inviabilizaria a aplicação do diferimento, inclusive a CAF já confirmou isso, que qualquer mercadoria que entrar com crédito, mesmo no caso da indústria, impossibilita vender com diferimento. A priori, a análise que se faz por essa redação é que ela foi criada pensando na revenda. Ou seja, se o atacadista comprar de fora do estado, o distribuidor comprar de fora do estado, entrou com crédito, não sai com diferimento, sai tributado. Ou seja, a ideia seria compra com diferimento, vende com diferimento. Mas se a indústria, via de regra, não vai poder aplicar diferimento, porque algum dos seus insumos vem com crédito, ninguém poderá. Porque se a indústria vende para o atacado tributado, o atacado venderá também tributado. Então esse diferimento foi criado de uma forma, para dizer o mínimo, né, feita nas coxas, e da forma como está a redação está criando aí muitas e muitas dúvidas. Já tive diversos relatos de respostas da CAF, a maioria delas vem no sentido de restringir a aplicação do diferimento e inclusive exigir o estorno do crédito do estoque para atacadistas e distribuidores, como eu comentei antes. E espero eu, que voltem atrás em relação à parte dessas alterações. A questão do estoque, creio eu que não voltarão, porque já está muito em cima, inclusive as empresas já farão o estorno agora no mês de setembro, mas
pelo menos a questão do diferimento, né, se for resolvida, ficará menos caótica a aplicação do benefício. E é um benefício novo que foi criado, deveria ser algo mais simples do que foi. E como eu falei há pouco, já existia a regra. A exigência do estorno por ocasião da saída já existia, não tinha por que exigir do estoque. Não tinha por que criar esse diferimento com essa condição bizarra, criava apenas diferimento e ponto. Então tudo foi feito de uma forma que está criando caos sobre uma situação que deveria ser benéfica. Pois bem, né, vamos esperar para ver se teremos resoluções positivas. Já gravei uma aula sobre esse assunto dentro da OCI. Se você ainda não conhece a plataforma, temos aqui o link logo abaixo desse vídeo. E assim que tivermos novidades, prometi aos meus alunos que trarei essas novidades em primeira mão aos meus alunos dentro do grupo de alunos, assim como também, se necessário for, farei uma gravação de um conteúdo extra, como já fiz da circular número 20. E se tivermos mais novidades, todos os alunos serão informados assim que recebermos a informação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.